Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 82. Estou preocupado aqui primeiro com o meu cabelo, porque parece que está incorporado. Eu não sou médico de incorporação, mas o meu cabelo é cabelo de incorporação. Que coisa estranha, né? Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então nós iniciamos no vídeo anterior o capítulo 2 desse livro maravilhoso, né? Então, dando sequência, nós já tratamos dessa parte aqui, mas eu vou voltar só 2 linhas para a gente dar sequência. Então, Hermínio Miranda, ele diz assim: estaria completamente equivocado aquele que julgasse que o trabalho, né, se realiza apenas durante a sessão propriamente dita. Então, estaria completamente equivocado aquela pessoa que frequenta os trabalhos mediúnicos, que frequenta a casa espírita, que julgasse que o trabalho se realiza apenas durante a sessão propriamente dita. Abriu as portas do centro, começa os trabalhos mediúnicos, fechou a porta do centro, encerra os seus trabalhos mediúnicos. Nós já tratamos, não vamos tratar mais. Propriamente dita. É ocupação que toma 24 horas por dia. Na verdade, não é nem 24 horas por dia, é 25 horas por dia, né? Conversando com uma amiga hoje, né? Eu só não posso dizer não por motivos de ética. Posso, né, Cássio? Mamãe de Cássio. Ele que autorizou, tá? Cássio tá aqui. Para muitos que não sabem, Cássio deixou o corpo físico, creio que já faz uns 3 anos mais ou menos, né, Cássio? E eu vou usar aquele termo. Ele deixou o corpo físico de uma forma como se fosse um 0 à esquerda. Praticamente quase que ninguém dava nada por esse menino no corpo físico. A não ser a mamãe dele, né, que sempre o amou. Porque mãe, se preciso for, ela dá a vida pelo filho, né? Então, mas eu vou usar esse termo. Ele era um 0 à esquerda, coitadinho. Mas ele deixou o corpo físico. E ao deixar o corpo físico, amparado pela equipe espiritual do professor e de muitos outros amigos aí que intercedeu-se por ele, esse menino ascendeu. Ele abraçou a causa. Tanto é que, conversando com vó me disse: meu filho, nosso irmão, na minha falta, aqui nos trabalhos do esmiuçamento, ele que vai te auxiliar, como se eu estivesse presente. Sério, vó, sério. Eu tô falando sério, com todo respeito, porque eu o conheço de vidas passadas. Então, é um menino de ouro, é um espírito de ouro. A vera, se todo mundo tivesse a oportunidade de vê-lo hoje, esbelto, belo, simpático, educado, 1,80 m mais ou menos de altura, porque a pessoa, o espírito, ele recobra, né, aquilo que foi em existências passadas. Então, por exemplo, há 6 encarnações atrás, ele foi uma encarnação que muito marcou, que ele muito cresceu, evoluiu, né? Então ele assumiu essa forma de 6 encarnações atrás. Então, as pessoas que o conhecem hoje, se chegar e deparar com ele na espiritualidade: eu sou o Cássio. Que o quê? Você é um mistificador. Eu conheço muito bem o Cássio.
Cássio era desse tamanhozinho, 1,40 m de altura. Não, ele não tá desse jeito, mas não. É lógico que para a mamãezinha dele, para os parentes dele, ele vai se apresentar conforme ele aqui, né, esteve. Mas adiós, reizinho. Gostei, Cássio. Adiós, reizinho. Adiós. Então, é ocupação que toma 24 horas por dia. Então, conversando com a mãe de Cássio hoje, ela me disse que esse processo evolutivo, essa reforma, né, nós temos que nos preocupar, nós devemos nos preocupar com essa reforma. Não é só 24 horas, não é só uma semana, não é só um mês, é 80, 90, 100 anos, o tempo que nós aqui permanecermos. Então não é só dentro da casa espírita, gente, né? Muito do que conseguimos obter em 1h30 ou 2 horas de sessão mediúnica, de desobsessão, né, na casa, depende de inúmeras tarefas preparatórias. Isso é verdade. Muito do que conseguimos obter em 1h30 ou 2 horas de sessão depende de inúmeras tarefas preparatórias. Nós já tivemos a oportunidade de dizer várias vezes, nós na condição de médium devemos nos preparar e nos colocar à disposição dos mentores espirituais e não dos espíritos comunicantes através do nosso campo vibracional. Porque a responsabilidade dos trabalhos encontram-se no poder dos mentores e não dos espíritos comunicantes. Então, os mentores, eles avaliam todos os médios, como eles avaliam todos os comunicantes, e eles adaptam no campo vibratório de cada médium, cada espírito condizente de acordo com a sua necessidade. Então, se eu vibro na faixa 8, eles vão acoplar no meu campo vibracional o espírito que se encontra na faixa 8. E assim sucessivamente, né? Por isso que nós tratamos nos vídeos anteriores que não tem nada desse negócio de demarcar cadeira, né? O médium número 5 senta na cadeira 5. Os mentores chegam e acoplam aparelhos naquele médium, porque o espírito, né, vai se comunicar através do campo vibracional daquele médium. É verdade. Nós temos que entender que além da imantação do campo vibracional do espírito, há também a imantação, além da imantação do campo vibracional do espírito no campo vibracional do médium, existe sim os aparelhos que os espíritos acoplam em determinadas regiões, tanto no espírito quanto no perispírito do médium. Mas isso não significa que se o médium
8 não comparece na próxima sessão, vamos assim dizer, que todo o trabalho foi por água abaixo. Não. Eles podem acoplar aquele espírito 8 no médio de número 7, de número 10, de número 11, desde que esses que acabamos de citar estejam de acordo vibracionalmente, energeticamente, de acordo com as necessidades daquele espírito. De forma que é tão fácil, gente, conforme aqui nós esclarecemos. Às vezes muitas pessoas me questionam certas coisas, eu respeito, é um direito. No entanto, você percebe, eu nunca pedi para que ninguém curtisse os nossos vídeos. E olha, que se as pessoas curtissem, não significa que isso seria bom para mim, ou seria bom a mim. Não. Sabe por quê? Porque eu não nasci estrela. Porque estrela já nasce estrela, por isso ela brilha. Eu não nasci sol, por isso o sol brilha, porque já nasceu o sol. Mas sol e estrela não é uma coisa só? É, mas eu estou usando o termo só para simplificar. Os planetas, eles não têm luz própria. Tem, Luiz? Não tem. Toda luz que apresentam-nos os planetas são reflexos das estrelas que naquela dimensão se encontra, naquele sistema solar se encontra, né? Por exemplo, Marte, Júpiter, Saturno, Vênus, eles não têm luz própria. Ah, mas através do telescópio nós vemos a luz desses planetas. Não, você não vê a luz do planeta. Você vê a luz do Sol, né, a energia solar que reflete naquele planeta. Como, por exemplo, a Lua não tem luz própria. Você sabe disso. Eu não precisava nem estar dizendo isso. Você sabe disso. A Lua não tem luz própria. A Terra não tem luz própria. Então, a claridade que nós recebemos aqui, essa energia, é proveniente, tanto na Lua, é proveniente do Sol. Então, o planeta não tem luz própria. Então, luz própria é estrela. Estrela é Sol. Então, eu não nasci estrela. Eu não nasci Sol. Então, eu não preciso da mídia nesse sentido que curte para poder eu aparecer. Eu não estou aqui para aparecer, eu estou aqui para desaparecer. Quem tem que aparecer é Kardec, é o professor Eurípides Bezerra de Menezes, é Jesus, é Deus. Eu estou aqui para desaparecer. De forma que eu não peço para ninguém curtir. Se as pessoas curtem, é porque elas sentem no coração delas vontade de curtir. Porque você já imaginou, olha, hoje nós temos aproximadamente mais de 5.500 vídeos, mais de 300 seguidores, graças a Deus. É graças a Deus, porque muitas pessoas não gostam desses temas, né? Desse trabalho. Então, já é uma vitória. 300, nossa senhora, glória a Deus das alturas, usando outros termos. Tem mais de 70 mil curtidas no YouTube. Imagine se todo mundo curtisse. Não ia ser bom para mim. O que eu quero dizer é que se todo mundo curtisse, ia
mais pessoas desfrutar desse material. Mas eu não peço. Eu deixo que as pessoas decidam, porque nós não podemos exigir nada de ninguém. Muitas pessoas postam vídeos e pede like, pede curtida, pede isso, pede aquilo. Ora, as pessoas curtem se elas gostar, se elas quiser, se elas sentir. Eu não vou curtir uma eu não vou curtir uma mensagem do Papa porque o Papa pediu. Eu vou assistir o programa todo do Papa e depois eu vou curtir. Eu já curti algo do Papa. Por isso que eu estou dizendo. Tem outros padres aqui no Brasil, Fábio, acho que é Fábio de Mello, um espírito de luz que está ali naquele corpo. Já curti muita coisa do Fábio de Mello. Mas por quê? Ah, mas ele é católico. Que católico, gente? Ninguém tem religião, não. Todos nós nos encontramos ligados a Deus. O objetivo é Deus. É a nossa reforma. Vamos nos unir. Nós precisamos, para evoluir, nos unir. Então, quantas vezes já curti algo a respeito de outros pastores que ali na tribuna, né, eles recitam versículos e mais versículos tão maravilhosos. Ora, nós devemos deixar a ignorância de lado, né? Então, olha só para você ver. Muito do que conseguimos obter em hora e meia ou 2 horas de sessão depende de inúmeras tarefas preparatórias. Então, como os médios se preparam durante o dia e durante a semana? Em casa, na rua, no trabalho, na sociedade e na casa espírita. Porque nós devemos ser homogêneos na casa espírita, conforme somos homogêneos em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os parentes. Ora, em espiritismo não existe 2 caras. Ou você é, ou você não é. De vez em quando eu costumo conversar com os meus amigos, minhas amigas. Eu acho que um dos meus defeitos, com todo respeito, acho que um dos meus defeitos é ser verdadeiro demais. Eu acho que eu sou verdadeiro demais. Às vezes tem hora que eu sou tão verdadeiro que eu penso que eu ofendo os outros. Por mais que eu coloco, eu tenho tato, eu tenho educação, né? Por mais que eu respeito. Mas parece que... Mas sabe por quê, gente? Eu não consigo não ser verdadeiro. Eu falo. Eu peço desculpa, 1 milhão de desculpas. Mas eu falo. Eu não consigo não ser verdadeiro. Se não for para mim ser verdadeiro, eu prefiro que Deus me leve embora dessa terra. Porque eu não quero participar e ser mais um igual a todo mundo aqui na terra. Nós temos que viver aqui pensando em fazer a diferença. Cabe a nós, é nossa responsabilidade. Então, o preparo do médium é sério. A forma como se comporta, como age, moral, conhecimento, amor, né? Respeito, carinho, caráter, né? Honestidade. Tudo isso, tratar todo mundo com respeito, todo mundo, que eu quero dizer, desde uma ameba até uma galáxia. Porque não é só tratar os seres humanos bem. Você trata o ser humano ótimo, maravilhosamente,
e chega e chuta o cachorro. O cachorro deita num canto ali, desmaia e morre de dor. O que adiantou lá no centro você receber Bezerra de Menezes ou Eurípides Barçanufo? Se no outro dia o teu cachorro veio te acariciar, você deu um chute nele e matou ele. Você está respeitando a natureza de Deus? O que adianta você receber Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo lá no centro e no outro dia você sai com a motosserra cortando as árvores, destruindo os riachos? Ora, gente, eu penso diferente. Não há diferença nenhuma de um ser humano com uma árvore. Não há diferença nenhuma de um ser humano com um repolho. Você vai entender. Não há diferença nenhuma de um ser humano com uma rocha, uma pedra. Não há diferença nenhuma de um ser humano com um animal. Não há diferença nenhuma de um ser humano com um planeta, com um sistema solar, com uma galáxia, com uma nebulosa. Não há diferença nenhuma de um ser humano com um universo, com os universos e com todas as dimensões. Por que eu quero dizer assim? Por que eu digo assim? Porque tudo faz parte da obra de Deus. Então nós devemos respeitar tudo e todos. E quando se fala em obra de Deus, nós devemos respeitar a ameba, desde a ameba até um arcanjo. Porque nós temos que entender que um arcanjo um dia foi a ameba. Nós temos que entender. Nós temos que entender que até nosso Senhor Jesus Cristo, olha só para você ver o que eu vou dizer aqui agora. Até nosso Senhor Jesus Cristo um dia foi ameba. Não sabemos quando e nem como. Se você quiser ignorar o que eu estou dizendo, ignore, mas estude as obras básicas de Kardec. Estude Evolução em Dois Mundos, quando lá André Luiz, com muita propriedade, ele nos esclarece a respeito dos co-criadores em plano maior e co-criadores em plano menor. Por isso que a gente tem que ter conhecimento, gente. Porque não é só falar aqui, nós temos que falar embasado em algo que nós conhecemos. Co-criadores em plano maior, co-criadores em plano menor. Você já leu Evolução em Dois Mundos? Esse livro facílimo. Um dia nós vamos ter a oportunidade de esmiuçá-lo aqui, à luz da doutrina dos espíritos, de acordo com o esmiuçamento. Então Jesus um dia foi também ameba. Jesus passou por todos os ciclos evolutivos, os quais nós passamos e nos encontramos em trajetória. Gente, a evolução não dá salto. A única diferença é que nós entendemos, que Emmanuel nos disse, que desde o princípio, ele ficou sabendo que Jesus, desde o princípio, quando foi criado simples e ignorante, como todos nós, ele seguiu em direção reta. Agora nós não, né? Eu, pelo menos. Eu, pelo menos, já parei muito embaixo de um pé de mangueira para tomar água gelada. E você sabe que esse parar embaixo de uma mangueira é psicologia, né? É a porta larga aqui na Terra que a gente encontra. Mas a gente se recupera, a gente se redime, né? Todos nós temos oportunidade de redimissão. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Caiu, se levanta. Eu nunca caí, porque você nunca se levantou. Porque todos nós já caímos. Como todos nós já tivemos oportunidade de nos levantar. Então, o que você está fazendo aí sentado?
Levanta. Ah, mas e se eu errar de novo? Levanta novamente. Ou você acha que você já caiu alguma vez? Já. Você acha que nunca mais você vai cair? Não diga isso para mim não, que eu vou dizer que você está mentindo para a tua própria consciência. Porque você vai errar sim. Você vai cair sim. Agora veja bem, não é intenção nossa de que você caia. Nós devemos seguir a doutrina que nos diz: hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Nós temos que nos esforçar para não cair. Mas se cair, não fique ali se lamentando. Caiu. Percebeu que a colher de mel não é lá tão doce como você imaginava? Percebi. Então se levanta. Então é essa reforma aqui, nossa, dos médios, né? Depende de inúmeras tarefas preparatórias desenvolvidas em desdobramento durante a noite e complementadas posteriormente. Sim, nós trabalhamos em desdobramento à noite quando, através do auxílio dos benfeitores espirituais. Sem os benfeitores, nós não conseguimos realizar nada na erraticidade quando deixamos o corpo físico na cama. Vamos para o próximo vídeo, vamos dar sequência nesse assunto.